Gilberto, eu agradeço a participação aqui na agência de notícias do UniCeub e a gente vai fazer uma entrevistinha rápida aqui sobre algumas questões da educação e do jornalismo que nos interessam. A primeira questão que eu quero conversar com você, eu dei uma olhada na sua coluna, eu li uma matériazinha que falava sobre uma frase sua que me interessou, que você falou que a educação como ela é hoje está morta, só não foi enterrada. Eu queria saber como você vê a educação. Qual vai ser a educação que vai surgir e como você vê uma educação daqui a 20 anos, por exemplo? Eu acho que a educação que vai surgir, na verdade já está surgindo, é aquela educação em que você tem um imenso acesso a recursos interativos, cada vez mais sofisticados, cada vez mais completos e que te ajudam a aprender de um jeito que era inimaginável. Então, você imagina que você está fazendo um exercício de casa, o computador entende o que você está fazendo, entende que você não aprendeu, a gente faz uma sugestão do que você precisa aprender para poder fazer aquele teste. Ele ajuda o Brasil porque você consegue economizar recursos, você consegue ter uma abundância de materiais baratos, fazem com que o aluno aprenda com mais rapidez, inclusive em casa. Porque como eu vejo a escola no futuro, eu vejo essa habilidade que o mundo está oferecendo de muitos conteúdos online interativos, e a escola como um grande centro de pesquisa, de trabalho em conjunto, de desafios acadêmicos que seja multi-interdisciplinar, em que você possa viajar para várias cidades, até outros países. Então, é assim que eu vejo a educação no futuro. E assim, quando eu entro nesse tema, eu acho um pouco que talvez isso demore algum tempo para ser aplicado no Brasil. Você acha que já existem medidas que estão aplicando esse novo tipo de educação no Brasil ou você acha que existe um certo atraso nesse sentido? É um caminho que não tem muita volta, né? Você não consegue imaginar uma educação em que todo o conteúdo venha só do professor, né? Sabendo que você tem aí YouTube com 1000 recursos, National Geographic, você tem aulas online de Harvard, Stanford, Yale, e as aulas agora sendo traduzidas, você não consegue imaginar isso. É um caminho inexorável, mas cedo ou mais tarde, o que eu acho é que ao contrário do que as pessoas imaginam, esse é um recurso ótimo para o terceiro mundo e para países pobres, para cidades não ricas, em que você vai colocar o jovem na frente de conteúdos de altíssima qualidade e que vai exigir do professor que ele saiba usar esses conteúdos como se fosse uma apostila, né? Agora eu vou falar um pouquinho com você sobre a questão do jornalismo, como poderia faltar. Eu queria perguntar para você, você falou muito sobre o papel social do jornalismo, sobre iluminar a sociedade. Qual a sua percepção do jornalismo hoje, que existe hoje em dia? Ele ilumina a sociedade de fato? Eu acho que basicamente sim, né? Você pode ter vários tipos de jornalismo, porque é difícil falar assim, né? Porque é que nem futebol, né? Você tem o Barcelona, tem o Bayern e também tem time pé rapado, né? Então é difícil colocar numa média. Mas eu acho que a democracia trouxe para o jornalismo cada vez mais uma responsabilidade investigativa, uma questão da ética, e trouxe também com as novas tecnologias muita abundância de ofertas. Então você pode ter um blog, por exemplo aqui, quando que você poderia imaginar uma coisa como essa há 15 anos, 10 anos? É ao vivo isso daqui, não é? Ao vivo, né? Quando você podia imaginar fazer uma transmissão ao vivo com custo quase zero? Então, o que eu estou falando, isso que eu estava falando, você tem uma série de mudanças, que é um leitor cada vez mais qualificado, porque ele está cada vez mais educado, cada vez mais aprendendo com a democracia. Você tem uma imprensa cada vez mais obrigada a seguir esse leitor, até para não poder descolar dele. Mas também você tem os meios de comunicação. Vou dar um exemplo, eu tenho um projeto que eu fiz, um pequeno projeto da cidade de São Paulo. Pequeno, que mostra que é um projeto local de São Paulo. Ele chama Catraca Livre. Ele tem 1,8 milhão de fãs no Facebook. Um projeto. Você imagina quantos outros projetos não estão ao mesmo tempo disputando a atenção? Porque o tema não tem, o dia, por mais que você tente, ele não tem mais de 24 horas. Ele não tem mais de 24 horas. Você não tem como cortar, aumentar, esticar. E a tua atenção, ela tem um horário, por mais que você tenha, ela tem um horário de atenção. Então, isso exige que cada vez você tenha jornalistas que atuem como curadores de informação. Esse talvez seja o grande papel do jornalismo, transformar a informação em conhecimento, mostrar que aquela informação tem a ver com o dia a dia do leitor.
Já que você falou no Catraca Livre, eu acompanhei na palestra, você falou que o Catraca Livre vem para Brasília. Você pode me dizer quando vem? Então, nós estamos montando parceria. O Catraca começou em São Paulo e começou no Rio de Janeiro. E a gente quer levar o Catraca Livre primeiro para as cidades da Copa. Então, eu vou te avisar logo que você for, quem sabe, um estagiário, você já não pode ser nosso estagiário lá. Eu já coloco na lista de estagiários. Sim, trabalhar com a gente. E uma última pergunta só sobre a questão do jornalismo para a gente, que eu achei interessante. Essa questão das novas tecnologias, a gente que acompanha o mundo da redação tem uma percepção de que tem formado mais jornalistas de redação e não de campo. Assim. Eu escuto muitas histórias de jornalismo de campo, por exemplo, quando você foi investigar a violência infantil, eu não vejo mais tanto isso. Será que existe uma certa regressão nesse conceito de jornalismo Talvez de campo? sim, sabe por quê? Porque ficou muito, as redações enxugaram muito, né? Exatamente isso. As redações enxugaram muito, ficaram muito enxutas. O jornal impresso está numa crise enorme, né? Porque está perdendo dinheiro de anunciante, está perdendo dinheiro de assinante. Mas como fazer para esse jornalista que vem hoje em dia com acesso a todas essas informações, mas que ele não perca esse contato com o campo? Você sabe que uma solução que estão fazendo nos Estados Unidos é ter jornalismo público, não lucrativo, né? Que você banca o cara para fazer reportagem. Reportagem é muito caro. Essas matérias que eu fiz, demorou 1 ano para fazer. Uma única matéria. Você consegue imaginar? Uma matéria, outra que eu fiz sobre meninas escravizadas, 8, 9 meses. Então era um tempo diferente, era um ritmo diferente, que eu acho que no final o diferencial do jornalismo é esse, daí de você ter essas grandes matérias que abrem assuntos totalmente novos. Mas tá, você já morou aqui em Brasília. Você conhece a realidade de São Paulo e conhece a realidade de Brasília. O Catraca Livre é um projeto que funciona em São Paulo, tem muita atividade cultural. É um projeto que funcionaria aqui? Não sei. Isso que eu vou tentar saber. Eu acho que Brasília tem muitas palestras, tem muitas atividades esportivas no Senac. Tem que descobrir. É uma coisa que você só faz vendo, né? Eu aposto que se você pegar esse grupo que está aqui na cela e falar, vê quantas coisas legais acontecem em Brasília que ninguém sabe, nas universidades, no Senac, no Sesc, vão aparecer toneladas de coisas. Então, tem que... Agora, que as cidades oferecem mais coisas que as pessoas usam, isso eu tenho certeza. Tá certo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Parabéns aí para vocês. Obrigado.